Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar numa palavra muito importante. Deus vai nos abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Pavan e nós vamos estar meditando nessa noite em Efésios capítulo 2. Essa palavra, gente, é extraordinária porque mostra para nós que cremos no Senhor Jesus qual a nossa condição hoje. E pastor, e eu que não creio ainda, o que eu posso fazer para ser abençoado pelo Senhor Jesus? É muito importante você compreender que agora depende mais da nossa posição, daquilo que tomamos, a posição que tomamos com relação à palavra de Deus, do que o próprio Senhor Deus em relação a nós. Claro que o Senhor Jesus disse, ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, dentro dessa palavra que o Senhor Jesus falou, é muito importante também, ele disse, ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe o que significa isso? Que a partir do momento que você passa a ter interesse pelas coisas de Deus, que você começa a questionar a vida, sabe? Até tem uns pontos de interrogação, ou seja, de onde eu vim, para onde eu vou, ou seja, todas essas coisas que envolvem a vida humana, quando você passa a ter interesse, pode ter certeza, é Deus despertando o teu espírito para você compreender, conhecer e buscar o Deus Todo-Poderoso, aonde Ele vai revelar para você coisas extraordinárias acerca da tua criação, como você foi criado, como você é gerado de novo agora, enfim, tudo tem um início. Gente, eu mesmo, quando eu paro para pensar, eu nunca imaginei que eu seria um pastor. Jamais, jamais. Hoje, lembrando de algumas coisas, até essa semana eu lembrei de um fato que foi muito interessante na minha infância. Eu era daqueles guris meio arteiro, né? Vivia caçando, jogando pedra em passarinho e tudo mais. E um dia eu dei com estilingue, dei uma pedrada num canarinho. Numa canarinho ou uma curuíra, que a gente chamava, né? E matei ela. Matei o bichinho. E eu tinha o quê? Uns 6 anos de idade. Só que quando eu peguei na mão aquele bichinho, eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, não deixe que ele moia, que ele venha morrer. Aí cobri com as minhas mãos assim. E aí eu chorando e dizendo, Deus, não deixa que morra. Não deixa que morra. Olha o que eu dizia. Quando eu abri a mão assim, estava vivo na minha mão e voou. Voou numa árvore perto de mim, e eu, na minha inocência, como era meio arteiro, pedra de novo em cima, ou seja, pedi para não morrer, não morreu. Deus ressuscitou o bichinho na minha mão, e aí voou numa árvore, e gente, sobrenatural. Aí eu joguei pedra de novo, olha a ideia, né? Então a gente tem umas ideias quando a gente é criancinha e não tem conhecimento profundo das coisas de Deus. Mesmo quando a gente cresce, nós crescemos afastados do Senhor, essa é a realidade. A Bíblia diz que o próprio diabo ele cegou o entendimento nosso para não resplandecer em nós o evangelho da verdade. Mas olha o que eu vou dizer para você. Quando você é chamado por Deus, quando o evangelho começa a despertar no teu espírito, isso é obra de Deus em você. Não é coisa humana. Você pode ter certeza disso. Quando você passa a ter interesse pelas coisas de Deus, ler a Bíblia, ainda que seja aí na tua casa, quando você passa a buscar um conhecimento espiritual, isso não é coisa humana, é coisa de Deus. Com qual propósito, pastor? Para você ser um conhecedor da palavra, e Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então imagina, o próprio Deus revelando isso, o meu povo, aí entra um princípio. Todas as pessoas que estão na terra, quem criou? Deus. Por isso que você tem que entender, nós temos que entender isso. Esse diabo, esse espírito caído, esse inferno que foi expulso do céu, ele veio à terra, e a Bíblia diz que ele veio com grande ira. Para quê? Para destruir a criação de Deus.
Por isso é importante que você compreenda uma coisa, mesmo que você esteja longe de Deus, contudo, você começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a própria vida, e você começa a ter interesse pelas coisas espirituais, é Deus operando em você. E quando você passa a ter interesse em conhecer a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo, é o próprio Deus Pai atraindo você ao Senhor Jesus para você ter conhecimento, o conhecimento que vai te levar à verdade e que vai te libertar e vai te dar vida. Ok? Um abraço a Cleusa, Marisete também, o Paulo, a Élidia, Tereza, Antoninha, Ilza, o Walter. Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal que curtiu aí na postagem que eu coloquei que nós teríamos a live às 21 horas. Quem mais está aqui agora? Horacília, o Jefferson, Deus abençoe. Irmã Marilis também, o Hilário, a Leila. Deixa eu ver quem mais aqui. Deus abençoe todos que já entraram, estão entrando aí, e quem vai acompanhar também. Então, uma coisa que é importante, que você deve compreender com relação a tudo que você já ouviu, com relação à fé, com relação às coisas de Deus, quando você passa a ter interesse pelas coisas espirituais, é a ação de Deus em você. Pode ter certeza disso. Comigo foi assim. Com todos foi assim. Com os discípulos foi assim. A Patrícia também está entrando agora. Deus abençoe a paz, Patrícia. Paz, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que estão me ouvindo, quem vai me ouvir também no decorrer dos dias, meses e anos. E não esqueça disso. Quando você passa a ter interesse pelas coisas de Deus, pastor, eu sou todo errado. Eu sirvo o próprio diabo. Estou fazendo tudo que é errado. Aí uma coisa que eu digo, quem não serviu? Todos serviram o diabo, todos sem exceção. Então, mesmo servindo mal para a maldade, é nesse momento que Deus começa a agir em nós, despertar em nós um desejo de conhecer as coisas espirituais. Ou seja, nós estamos numa guerra, onde Deus faz e fez de tudo e faz de tudo para nos salvar, e o inimigo faz de tudo para nós perdermos a salvação. A saber, o próprio diabo, lembra o que diz a Escritura? Jesus ele pregou a parábola do semeador. A palavra foi semeada em 4 tipos de coração humano. Aí teve um grupo que o próprio diabo entrou no coração e tirou a palavra. Outro grupo, pelos cuidados da vida, a sedução das riquezas, deixaram morrer a palavra. Mas teve um grupo que creu e que produziu fruto a 100, a 60 e a 30. E eu creio que você que está me ouvindo ou vai me ouvir faz parte desse grupo. Primeiro por quê? Porque você não seria... Olha só como é interessante. Por que você iria me ouvir se você não fosse chamado por Deus? Qual a razão disso? Pastor, eu estou ouvindo porque eu quero achar uma palavra para poder te criticar. Não, você não está ouvindo para isso. Não é por acaso. Você tem que questionar as coisas espirituais, de onde tu veio, como tu foi criado, por que a tua vida, por que nós existimos. Não deixar o inimigo criar em nós uma cegueira espiritual de tal maneira que a maioria ou muitas pessoas nascem, crescem e morrem sem se conhecer, pessoal. E vou dizer mais, mesmo que nós, olhando para nós mesmos, em frente ao espelho, a gente tem um entendimento acerca da nossa vida, é muito raso o que nós entendemos humanamente. Por isso tem que olhar para a Escritura para você compreender a grandeza do que é a obra de Deus na tua vida. Um fato, Deus se criou segundo a imagem, conforme a imagem e a semelhança dele. E todos nós, todos, sem exceção, vou dizer aqui, pode ser a pessoa mais má, maligna do mundo, o maior bandido do mundo. Quem criou ele? A imagem e a semelhança de Deus. Quem criou essa pessoa? Quem formou essa pessoa no ventre da mãe dela, pastor? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas as circunstâncias da vida é que levou a pessoa para o crime, para o mau caminho, para o pecado e assim por diante. Mas chega uma hora que as pessoas despertam, meu irmão. Despertam. Por isso você não pode perder a oportunidade que Deus te dá quando você passa a ter interesse pelas coisas espirituais. Mas, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Aí entra um princípio. Você não pode abrir mão
Mesmo que não entendeu num primeiro momento, você tem que buscar o entendimento. Porque o entendimento te leva ao conhecimento do quê? Da verdade que Deus se revela. O entendimento da Bíblia me leva ao conhecimento de quem eu sou, de quem você é, em Cristo, por Cristo e para Cristo. A Bíblia diz que que o Senhor Jesus, ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, pelo Senhor Jesus, e tudo é dele, por ele e para ele. Entende isso? Todas as coisas são dele, por ele e para ele. É muito interessante a gente parar para pensar e entender as questões espirituais no tocante ao céu. O céu era perfeito. O Senhor Jesus criou tudo por ele, dele e para ele. E claro, obviamente, para Deus Pai. Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. O Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que é a palavra pela qual Deus Pai criou tudo que existe e tudo que há. E a palavra que criou tudo que existe e tudo que há. Tanto coisas espirituais quanto físicas. Então, o Senhor Jesus, ele cria tudo perfeito no céu. Aí, quando a criatura, parte da criação, se rebela contra a palavra, caiu, ou seja, se afastou do Criador. Então, Lúcifer, o querubim da guarda, que foi criado pela palavra, ele contradiz a palavra no reino de Deus dentro do céu, e ele contradiz de tal maneira que ele seduz 1/3 dos anjos que a própria palavra, o Senhor Jesus, também tinha criado. E eles negaram dentro do céu a palavra que é Cristo. Resultado, foram expulsos, e a Bíblia diz o quê? Que o diabo ele foi lançado para a terra e ele engana todo o mundo. Olha a estratégia dele. Tanto que o que ele faz no Jardim do Éden para levar Adão e Eva a pecarem? Ele enganou Adão e Eva dizendo, pode comer do fruto, porque certamente não morrereis. Então o que você tem que compreender? O que vale na tua vida é o que está escrito na tua Bíblia. Pastor. É tão forte isso que ninguém pode mudar a Escritura. É tão forte isso que você está ouvindo hoje à noite, que o Senhor Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada. Sabe o que significa isso? Que conforme Deus revelou para nós acerca da nossa criação, de quem nós somos, quem Ele quer que nós sejamos, o que Ele nos faz ser, gente, tudo isso está na Bíblia. E o que está escrito tem que, vou dizer de novo, tem que e vai se cumprir em nós. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus Todo-Poderoso, ele dizia, eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra que sai da minha boca, disse o Senhor, não tornará para mim vazia, antes vai cumprir o que eu destinei que fizesse. Então você deve compreender o que é a grandeza da revelação, da tua identidade espiritual que está dentro da tua Bíblia. Pastor, eu não tenho uma Bíblia, então compra uma Bíblia. Compra uma RC, Revista e Corrigida, né, que você vai entender. Compra também uma Bíblia a nova tradução na linguagem de hoje, que daí tem pontos, por exemplo, da Bíblia tradicional, a Bíblia que tem, digamos, foi traduzido dos originais para o português, aí tem uma linguagem, muitas vezes, algumas vezes, que é difícil de entender, mas na linguagem de hoje você compreende melhor aí acerca dos assuntos, entende isso? Por isso é importante você ter 2 Bíblias na tua casa. Uma RC, que é a que eu uso aqui, que eu vou usar para meditar com você, em Efésios capítulo 2, e também você deve adquirir uma Bíblia na linguagem de hoje. Ou você pode também baixar um aplicativo, a Bíblia online, que daí tem traduções até de vários idiomas. Eu tenho uma que tem 70 traduções, 70 idiomas diferentes. Tem italiano, tem espanhol, tem português, tem inglês, o que você imaginar. Tem japonês, russo, tudo. E todas falam do mesmo assunto. E tem também a nova versão internacional, que é muito semelhante à nova tradução na linguagem de hoje. Então você deve estudar a Bíblia. E uma coisa,
As palavras que você não consegue compreender sempre tem uma tradução que daí vai gerar em você um entendimento. E você passa a ser formado, gerado de novo segundo a palavra que te criou, que é Cristo. Lembra o que diz Gênesis 1, 26, 27? Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra entrou em cena e criou o macho e a fêmea. Depois Deus só deu forma ao corpo do homem e da mulher. Só deu forma. Mas quando ele criou macho e fêmea através da própria imagem dele, pela palavra dele. 1 Pedro 1,23 diz que agora, nós que passamos a ter interesse pelas coisas de Deus, passamos a conhecer a palavra de Deus, passamos a crer no Senhor Jesus, nós estamos sendo chamados, fomos chamados e estamos sendo o quê? Gerados de novo. Pelo que, pastor? Pela mesma palavra que um dia nos criou. Por isso, olha que fantástico isso aqui. Efésios 2, versículo 1. O título diz: a salvação é pela graça. Mas olha o que diz o versículo 1. E vos vivificou, estando vós. Quando ele diz vós, ele inclui todos os seres humanos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pastor, todos que creem. Todos que passarem a crer no Senhor Jesus são vivificados por ele. E vos vivificou, estando como? Vós mortos em ofensas e pecados. Por isso que na última live que eu preguei, o que Deus mostra na Bíblia? Que toda a raça humana debaixo do pecado. Sem exceção, vou falar de novo, todos servindo o diabo. Não, ninguém foge disso, gente. Ninguém fugia disso. Os discípulos também foi assim. Eu sempre digo uma coisa para você não ficar apavorado, dizendo, não, pastor, mas será que eu posso? Claro que pode. Jesus chamou Pedro, cara, que quando Jesus opera a pesca maravilhosa, Pedro cai de joelho e diz, mestre, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Caiu de joelho diante de Jesus. Jesus disse, Pedro, levanta daí que eu vou te fazer um pescador de homens. Sabe o que significa isso? O Senhor Jesus não vem para matar o pecador, ele vem para salvar o ser humano que estava perdido. Ele vem para nos salvar, gente. Por isso você pode estar na condição, olha só o que eu vou dizer. Se você está me ouvindo a primeira vez, você pode estar na pior condição que um ser humano possa se encontrar. Do jeito que o diabo quer. Olha bem para mim aqui. Se você está me ouvindo, vai me ouvir, Deus está te chamando. Escreve isso, porque com todos foi assim. Comigo foi assim. Com os discípulos foi assim. Com os irmãos que estão me ouvindo agora, irmãos que estão na igreja, com o pessoal todo, todos os irmãos em Cristo, de qualquer igreja ou denominação, foi exatamente assim. Ou seja, afastados de Deus, mortos em pecados e ofensas, nós fomos e somos vivificados por Cristo. Por isso é importante você compreender, a vida humana é dividida em duas fases, antes de Cristo, que é na mão do demônio, e depois de Cristo, quando aceitou Jesus, na mão do Senhor. E vou dizer mais, de tal maneira na mão do Senhor que agora nós temos autoridade sobre toda a obra do diabo. O Senhor Jesus disse, pessoal, eis que eu, olha só a cena, pensa comigo, a raça humana sem Cristo, servindo o mal, todos subjugados aos caprichos do diabo. Jesus vem, ele rasga, gente, ele arrebenta com essa treva que cobria a terra, que impedia dos seres humanos abrirem os olhos todos e conhecerem a verdade. Jesus, ele veio para quebrar toda a maldição.
E de tal maneira ele veio que a Bíblia diz, e vou repetir a palavra que eu falei na última live, nós somos arrancados do império das trevas para o império, para o reino do Filho do seu amor, da morte que nós estávamos, como diz Efésios 2:1, para a vida, e olha só, e do poder de Satanás, que estava sobre nós, para o poder de Deus agora, de tal maneira que eu repito, o Senhor Jesus, ele disse, agora eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Que inimigo, pastor? O inimigo que nos mantinha escravos do pecado, em sujeição a ele. Agora nós que cremos, e você que vai passar a crer porque Deus te chama, agora você, eu e você, temos autoridade espiritual sobre toda a obra do diabo. Amém? Se um dia, olha o que eu vou dizer para você aí, talvez alguém vai me ouvir e diz assim, não, pastor, eu sou cavalo, tem uns lugares aí que as pessoas dizem assim que são cavalo de Satanás, onde o diabo deita e rola na vida da pessoa, a pessoa é má mesmo. Olha para mim aqui, você não vai ser cavalo de Cristo, Jesus vai morar dentro de você. Olha a diferença. O diabo nos mantinha na escravidão do pecado, na morte. O Senhor Jesus veio e quebrou a morte, quebrou, aniquilou, destruiu a obra do diabo, para nós sermos livres agora e sujeitarmos todo o inferno debaixo dos nossos pés, pelo poderoso nome do Senhor. Por isso, aproveita a palavra, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, que era o demônio, o próprio diabo, do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Então o que acontece? Todos nós éramos filhos da desobediência. Nós estávamos sujeitos a todos os caprichos de Satanás. E era o diabo que governava a minha vida, a tua vida, a vida de todo mundo, dos discípulos, de todos, sem exceção. Mas o que acontece? Deus nunca desistiu do ser humano. Se você pega a história do Antigo Testamento, você vai observar, de tempo em tempo Deus chamava um, chamava outro para levar a palavra. Sempre foi assim. Porque desde o jardim do Éden, Deus disse para o diabo, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça. Então essa palavra que Deus deu lá no Gênesis, ele continua levando essa palavra até o dia que Jesus nasceu. Se você pega os profetas da Antiga Aliança, todos falam da vinda do Messias. Israel, que é o povo da promessa pelo qual o povo, ou seja, os judeus, nasceu o Cristo, e o próprio Senhor Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Então Israel é essa linhagem da Antiga Aliança. Só que quando o Senhor Jesus ele nasce, a Bíblia é clara, o véu se rasgou de cima a baixo. O que significa isso, pastor? A muralha, o muro que existia entre Israel e as outras nações, espiritualmente falando, caiu por terra. Toda e qualquer pessoa de qualquer tribo, língua, nação que crê no Senhor Jesus é feita filho de Deus. Ninguém muda isso. Então a raça humana toda sujeita a quem? A um principado do ar, o espírito que opera hoje em quem? Nos filhos da desobediência. Mas sobre nós que obedecemos o evangelho, que passamos a obedecer o evangelho, aqui para ele. Não tem mais ele operar em nós. Por isso a Bíblia diz, aquele que está de pé, completa aí, vigie para que não caia. Amém. E olha só o que vai dizer mais, entre os quais, aí Paulo diz, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos como eles, filhos da ira, como os outros também. Então uma coisa, gente, olha para o pastor, nós todos éramos filhos da ira, nós todos servíamos o próprio inferno. Nós estávamos na mão do diabo, mas Deus nos tirou. E Deus quer tirar tantos quantos vão me ouvir e ainda não entregar a vida para Jesus. Não perca a oportunidade.
ou você, infelizmente, vai permanecer como filho da ira e será destruído pelo próprio Deus no dia do juízo. A escolha é tua. Nós não somos de nós mesmos, pessoal. Ou você acorda para uma realidade que está diante dos teus olhos, aonde ou você serve a Deus ou você jamais será salvo, ou você não tem o que fazer. Por isso uma coisa, quando você passa a ter ainda que seja um mínimo de interesse, pastor, eu creio que Jesus morreu na cruz. Isso já é o princípio. Pastor, eu creio que Jesus morreu na cruz, mas não tenho um grande entendimento. Olha para mim aqui, o princípio de todo entendimento é você crer que o Senhor Jesus morreu na cruz. O resto é com dedicação, com leitura, com meditação. Você busca em Deus e Deus vai te dando entendimento. Amém? Me diz o nome de uma pessoa, um advogado, juiz, médico, que nasceu advogado, juiz ou médico. Todos tiveram que estudar. Pois olha para mim, todas as pessoas que vão me ouvir podem estar nos mais alto nível, digamos, da intelectualidade, sabedoria humana. Pastor, eu faço parte do seleto grupo dos maiores intelectuais do mundo. Escute, tudo por causa de estudo, de conhecimento. Mas tem um que você precisa ter que vai te levar para o reino de Deus, que é o conhecimento da Escritura Sagrada, que revela como você foi criado, como você é gerado de novo hoje e quem você é de fato e de verdade. Porque pensas tu, ser humano mortal, que é simplesmente um ser humano? Pois o Senhor quer fazer de você muito mais do que um ser humano. O que Ele quer fazer de mim, pastor? Ele quer fazer de você um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. Sendo que no céu não tem homem nem mulher, então um santo. É para isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para restaurar aquilo que o diabo contaminou. Pode escrever uma coisa. Isso é tão forte que o Senhor Jesus, a Bíblia revela da seguinte forma. O primeiro Adão, o homem carnal que pecou, é alma vivente. O último Adão, que é o Senhor Jesus, espírito vivificante. E olha o que diz, como trouxemos a imagem do homem do primeiro Adão, que é o pecador, assim traremos a imagem do celestial. É por isso que diz na Bíblia que você e eu, nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de quem? De Deus, e não do diabo. Só que esse praga, esse infeliz, esse derrotado, ele faz de tudo. Ele fez e ainda faz de tudo. Para nós, inclusive, que cremos no Senhor Jesus, retrocedermos da fé e sermos conforme a imagem dele e semelhança dele, pecador, desobediente a Deus, de tal maneira que o Senhor Jesus disse, olha o que o Senhor Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque ele nunca se firmou na verdade, ele é homicida, porque ele nunca se firmou no quê? Na verdade. Por isso você tem que compreender quem você é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Você tem essa vida para viver isso. Não vai ter outra oportunidade. Então viva, acorda, acorda. Olha o que diz. O apóstolo Paulo se inclui no versículo 3. Nós temos que reconhecer que éramos, ou se a pessoa não entregou a vida para Jesus ainda, que é pecador, que está na mão do próprio diabo e tem que sair da mão do diabo. E como sai, pastor? Aí entra o princípio, crendo que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Esse é o princípio. Estudando a Escritura e vendo que os próprios apóstolos pregaram. Ou seja, não é pejorativo dizer que nós estávamos, ou estamos, quem ainda não crê em Jesus, na mão do demônio. Isso é para abrir o entendimento das pessoas, para acordarem, porque a maioria das pessoas que estão na terra acham que estão com Deus, pensam que estão com Deus, mas não estão com Deus. Por quê, pastor? Porque quem não obedece o evangelho está afastado de Deus. Olha o que diz.
entre os quais todos nós, ele se inclui, porque ele era terrível, apóstolo Paulo. Todos nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, plural, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Os outros quem? Os que ainda não creem em Jesus. Você tem que acordar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, e Paulo também se inclui nisso, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Olha para mim aqui, se você crê no Senhor Jesus, ninguém muda isso. E nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E olha o que diz, e nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, que palavra, me arrepia até os ossos do meu corpo. Eu não estou arrepiado por fora, eu estou arrepiado por dentro. Isso é muito profundo. Por isso, gente, o maior erro do ser humano é não conhecer quem é Deus, Pai, quem é o Senhor Jesus, quem é o Espírito Santo e quem Ele te faz ser. Ele te criou conforme a imagem e a semelhança dele. Ele te dá autoridade espiritual sobre a tua vida e sobre os teus termos. Amém? Você é a imagem de Deus na terra. Como trouxemos a imagem do homem pecador, o primeiro Adão, assim traremos a imagem do celestial, que é o Senhor Jesus. A Bíblia, gente, é tão fantástico que eu vou dizer para você. Quando Deus Pai entregou o Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele entregou o Senhor Jesus como sacrifício, o Senhor Jesus é o unigênito. O que é unigênito, pastor? Único Filho de Deus. Mas depois da morte do Senhor na cruz, ele passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Você sabia que nós somos irmãos de Cristo? Essa também é a nossa condição espiritual. E essa é a vontade de Deus Pai, que nós sejamos irmãos, porque o Senhor Jesus, ele foi o unigênito, o único filho, até a morte e ressurreição. Olha que obra, gente. Até a morte e ressurreição do Senhor na cruz do Calvário, ele é o unigênito Filho de Deus. Depois da morte e ressurreição do Senhor, ele passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos crescer espiritualmente até atingir a estatura completa de Cristo, até que Deus seja tudo em todos. Por isso, parem de se ridicularizar espiritualmente, de pensar que vocês são os coitados, os meros mortais, que só Pedro, Paulo, João, Lucas e Maria são santos e nós somos os coitados. Não! Nós somos santificados pela fé em Cristo, como eles também foram. E nós também ressuscitamos dentre os mortos espirituais, como eles também foram, porque o apóstolo Paulo se inclui nisso. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A tua posição espiritual é extraordinária. Você está agora assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé que me salva é perfeita porque não é minha. Ela não é humana. Ela vem por ouvir essa palavra. E a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus é a fé que o Senhor Jesus é o autor e o consumador dessa fé. Por isso a fé é perfeita, porque pela fé sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha a palavra dizendo, não vem do homem. Nem a graça, nem a fé não vem de vós. É dom de Deus. A fé que me salva não é minha. É dom de Deus. A fé que nos salva não é nossa, é dom de Deus.
por isso nos salva, porque não é coisa humana. Olha bem para mim aqui, se a sociedade humana, ou parte dela, ou grande parte, não crê, problema é de quem não crê, cara. Aqui está a tua vida. A tua vida está dentro da tua Bíblia que você tem dentro da tua casa. Você tem que acordar, gente. Acorda. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é humano, não tem nada de humano, é tudo de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode fazer qualquer boa obra hoje. Tudo é feito por Deus, não é nada do homem. Nem eu não sou de mim mesmo, nem você. Por isso, glorifica a Deus através da existência que Ele te deu. Gente, quem me criou, quem te criou foi a palavra. Quem me gera de novo e te gera de novo é a própria palavra, 1 Pedro 1,23. Nós somos parte da palavra de Deus Pai. Nós não somos de nós mesmos, não saímos de nós mesmos. Acordem, seres humanos. Deixem de ser ridículos. Ai, pastor, minha mãe e meu pai que me criaram, uma ova. Foi o Senhor Jesus que te criou e te formou no ventre da tua mãe. Teu papai e tua mamãe só tiveram uma participaçãozinha. Só isso. Depois vai vô e vó, bisavó, tataravó. Você não percebe que é de geração em geração? Ora, gente, acordem. Então estou eu aqui, antes meu pai, depois meu vô, meu bisavô, tataravô e assim por diante até chegar em Adão e Eva, gente. Você também. Por isso a maior tragédia, a primeira maior tragédia do ser humano é não conhecer o Evangelho, não conhecer a palavra. Porque quando tu não conhece a palavra, tu não te reconhece. Tu não tem vida, porque a vida está na palavra. E a segunda maior tragédia é quando um ser humano mata o outro. E por que causa Caim matou Abel, pastor? Porque ele era filho do diabo. Lembra que o Senhor Jesus esteve na terra? E olha que interessante isso, gente. Tinha um grupo de pessoas que vivia perseguindo o Senhor Jesus. E um dia o Senhor Jesus disse para eles, olha o que o Senhor Jesus disse para aquele grupo. Vós tendes por pai ao diabo, porque procurais matar-me a mim, ele disse a mim, homem que vos tem pregado a verdade. Então tem um grupo na terra que é filho do diabo. Quem, pastor? Aqueles que matam uma pessoa. Aqueles que tiram a vida de uma pessoa são declaradamente filhos do diabo. Explicitamente. Só que um detalhe. Até mesmo alguém que faz isso, Deus é poderoso para transformar num filho dele. Você sabia disso? Por quê, pastor? Olha a história de Moisés. Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo e fugiu para o deserto. Por isso, olha para o pastor, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Amém, gente? Mas o que acontece? A pessoa que pratica um ato desses, ela tem que reconhecer. Meu Deus, o que eu fiz? Eu estou na mão do demônio fazendo um negócio desses. Por isso, o que acontece? A sociedade humana hoje está em guerra e tantas as nações que estão em guerra, ambas dizem que são de Deus. Olha para mim aqui, mas Deus disse que filho dele não mata ninguém. O que Deus disse nos 10 mandamentos? Não matarás. Então estão enganadas as pessoas. Todos deveriam baixar as armas e oferecer flores. Mas o ser humano é tão estúpido, é tão criatura de Deus e está tão envolvido com o espírito da ira, que é o demônio que age na vida das pessoas, que eles acabam se matando, gente. Coisa mais estúpida isso. Por isso tem que olhar para a Escritura. Olha para mim aqui em resumo. Você pode estar longe de Deus, mas longe. Uma coisa, se você me ouve ou vai me ouvir, e você chegar até aqui, é porque Deus quer você. Ele te quer. Mas uma coisa você tem que fazer, reconhecer o teu pecado. Porque a palavra que eu prego não é minha. Está na tua Bíblia.
seja quem for. Pastor, eu sou o maior traficante do mundo. Tenho centenas de homicídios. Tem jeito para mim, pastor? Eu sei que o diabo me usou. Eu sei que eu estou na mão do demônio. Tem jeito para mim? Claro que tem. Porque muitos homens de Deus do passado também tiraram a vida de pessoas. E Deus transformou em filhos. Se arrependa do teu pecado. E uma coisa, se você planeja tirar a vida de alguém, não faz isso. Porque você está fazendo consciente. Não faz. Ou tirar a própria vida, não faça. Quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E são quantas as pessoas que infelizmente se deixam levar pelo inferno. Acordem. Você é nascido, criado, melhor dizendo, pelo amor. Deus é amor. Deus Pai é amor. O Senhor Jesus é amor. E o Espírito Santo é amor. Pai, ajuda as pessoas a entenderem, a compreenderem a tua verdade, Pai, a se converterem e a se voltarem para ti de corpo, alma e espírito. Ainda que estejam, Pai, literalmente debaixo desse espírito, essa potestade do ar, do espírito que opera, ainda que esse demônio venha operar, está operando na vida das pessoas. Contudo, Pai, aqueles que o Senhor vai fazer ouvir essa palavra, o Senhor tem chamado para a vida eterna. O Senhor tem chamado para a salvação e vida eterna. Muitos irmãos me ouvem hoje, que já entregaram a vida para Jesus, se batizaram nas águas, estão nas mãos do Senhor, como o Senhor Jesus dizia: da minha mão ninguém as arrebata, e da mão do meu Pai ninguém as arrebata, porque meu Pai é maior do que todos. Portanto, meu Deus, todos os irmãos que já entregaram a vida a Ti, que desceram as águas, estão nas Tuas mãos, que obedecem o Evangelho, estão nas Tuas mãos. Mas as criaturas, as pessoas que estão longe, ou até mesmo um outro filho do diabo que tem tirado a vida das pessoas, mas que o Senhor vai fazer ouvir, o Senhor está dizendo hoje à noite que pode ser feito filho de Deus. Porque o Senhor não olha para os pecados cometidos no tempo da ignorância. O Senhor não olhou para Moisés quando ele matou um egípcio, Senhor. Mas o Senhor olhou para o futuro de Moisés, para aquilo que o Senhor faria ele ser. E quase que Moisés perdeu a oportunidade, Pai. O Senhor sabe disso, porque o Senhor se manifestou naquela sarça ardendo em fogo, e o Senhor falou do meio do fogo. E o Moisés não quis acreditar, porque o Senhor disse: eu vou te mandar para a terra do Egito. E Moisés dizia: não vou, manda outro. Eu não sei falar, e começou a dar muita desculpa, e eu não posso, e eu não vou, manda outro. E Pai, o Senhor lembra que o Senhor se irou contra Moisés? Porque Moisés, na carnalidade dele, ele não entendia que não era ele, mas era o Senhor nele. Assim como um dia o diabo usou ele para matar aquele egípcio, o Senhor agora iria usar ele para fazer uma obra extraordinária, tanto que foi feito. Mas quase que ele perde a oportunidade. Por isso, Pai, ajuda as pessoas todas que estão me ouvindo a não perderem a oportunidade, porque são chamadas por Ti. Ainda que um assassino venha me ouvir, é chamado pelo Senhor para ouvir essas verdades. Você foi criado pelo amor. Você não foi criado pelo diabo. O diabo que ocupou, talvez até o dia de hoje, a tua mente, os teus pensamentos, você é cheio de raiva. Você é cheio de ira. Mas dentro do teu coração tem uma fagulha de amor. E isso faz você se voltar para Deus hoje, como um grande irmão em Cristo, que eu amo como a minha vida, o Paulinho, que era ruim. Ele mesmo dizia, o pior bandido na década de 90, um dos 3 mais procurados na cidade dele. Meu Deus, e o Senhor transformou ele num grande homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida do Paulinho. Glória a Deus pela vida de tantos que estavam no PCC, estavam no crime organizado, estavam em tantos lugares, assassinos, bandidos, traficantes, e o Senhor transformou em grandes homens de Deus.
Quantos, Pai, quantos desses perturbados radicais que perseguiram cristãos e agora mataram cristãos e agora são homens de Deus. Por isso, meu Deus, o que o Senhor não pode fazer? Só aquilo que o ser humano não crê. Por isso, se tu crê, tu verá a glória de Deus. Quanto mais você que talvez teve uma vida mais reta, não teve pecados tão pesados. Meu Deus, ajuda as pessoas a entenderem, Pai, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor opera na vida, na alma, no espírito de todos e regenera, recria, gera de novo tantos quantos me ouvem agora. E, Pai, se preciso for, órgãos, membros, o corpo espiritual e físico de cada pessoa que me ouve, seja recriado, criado de novo, recriado agora, por dentro e por fora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque escrito está e o Senhor disse, eis que faço novas todas as coisas. Portanto, meu Deus, a vida, a alma e espírito de cada pessoa entregue em tuas mãos. Eu oro pela vida de todos que estão me ouvindo agora, a Andréia, a irmã Maristela, o Reginaldo Júnior. Pai, consagra-te, Pai, estômago, intestino, órgãos, Pai, o corpo dele todo, por dentro e por fora, e sai todo o mal em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de todos, o Cris, Pai, que está me ouvindo também. Abençoa, Pai, a casa dele, a irmã Joana. Abençoa o Jefferson, a Patrícia. Abençoa a Marilice, o Hilário, a Leila, a Cleudes. Abençoa a vida, Pai, da Marisete, do Paulo, meu irmão, a família dele, a Elídia, meu Deus, a Tereza, a irmã. Todos sejam abençoados, a Antônia, a Ilza e o Walter, Pai. O Walter, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Walter. Meu Deus, o Walter Antônio, meu primo amado. E toda a família sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Senhor resplandeça sobre a vida de todos e todos venham abrir o entendimento. Ou melhor, Pai, abra-lhes o entendimento, para que compreendam as Escrituras e sejam abençoados em todas as coisas, porque, Pai, é clara a palavra. A antiga aliança foi escrita para se cumprir na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na nossa pessoa também. Porque lá em Isaías 53, 4 e 5, a profecia diz, o profeta Isaías disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus, e pelas suas feridas, pisaduras, fostes sarados. Pois a palavra desde o Antigo Testamento, Senhor, ela fala de Deus Pai, fala do Senhor Jesus e fala do Espírito Santo, mas fala de nós. Portanto, cumpra em nós, Pai, segundo a Escritura que o Senhor nos revelou, porque escrito está, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, mas as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, pois tudo que está na Bíblia está revelado, pertence a nós e a nossos filhos para sempre. Pai, eu abençoe a irmã Raide, abençoe a vida de todos, mais pessoas que estão agora, entrar agora, Agostinho, Pai, seja abençoado, irmão Agostinho, meu Deus, todos quantos estão me ouvindo, estão orando, sejam abençoados, Pai, tantos quantos vão ouvir essa palavra, sejam abençoados em todas as coisas e nasçam de novo para a glória de Deus Pai. Chama, Senhor, até os perseguidores da igreja e converte o coração deles a Ti. Faz a obra como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. Porque eu tenho orado por isso, Pai, muitas vezes já ouvi radicais que se converteram. E assim se faça. Como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, se manifesta para essas pessoas e chama elas. Chama tantos quantos o Senhor tem
chamado e deseja chamar, e se faça a grande obra de salvação e redenção e vida eterna na vida de todos os nossos irmãos em Cristo que ainda estão servindo o diabo, mas pela fé já são irmãos em Cristo. Portanto, sejam libertos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quebrar as cadeias, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo e a proclamar a liberdade e o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, pois sejam quebradas as cadeias e haja libertação e conversão em todos os povos e nações e línguas, em toda a raça humana, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não tem inferno, e nem diabo, e nem demônio que vai impedir isso, porque nós oramos em o nome do Senhor Jesus e assim se faça. Amém. E graças a Deus. E assim é, e ninguém muda isso, porque eu oro em o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E dou uma ordem, céus e terra, adorai ao Senhor. Um dia, lembra, Senhor Jesus, um dia, quando Josué disse, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon, pois eu ordeno sol, lua, estrelas e tudo que há nos céus e tudo que há na terra. Louvai ao Senhor, céus e terra. Anjos, serafins, querubins, se prostrem a Deus. Prostrai-vos diante daquele que é, que era e que há de vir. Daquele que somente ele tem a imortalidade. Porque somente o Pai e o Senhor Jesus têm a imortalidade. Portanto, toda a criação nos céus e na terra. Adorai o Senhor, porque somente a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a ninguém mais. Amém. E assim é. E os anjos que estão na terra, agora, eles se curvam diante de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz, olha o que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse. Um dia o apóstolo Paulo ele falou uma coisa que é interessante. Tinha uma contenda na igreja, e aí tinha irmãos em Cristo que levavam um outro diante de juízes ímpios para julgar as causas. Aí o apóstolo Paulo disse, mas não tem um sábio entre vós que podeis julgar as coisas mínimas? Não sabeis que a igreja julgará o mundo e até mesmo os anjos? Por isso, olha para mim aqui. Tudo que o Senhor Jesus criou se curva diante dele agora e diz que só ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Anjos e quem mais que está me ouvindo agora? Homens, mulheres e até os demônios têm que se curvar. Sim, e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E não tem ninguém que escapa disso. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará, diz o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eita, glória a Deus! E esse nome está na tua boca. Por isso a Escritura diz, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Ou quem irá além do mar para trazer a Cristo? Ou quem descerá ao abismo para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que diz a Escritura? A palavra, que é Cristo, está junto de ti na tua boca e no teu coração. Gorete, Deus abençoe toda a sua família também. Por isso uma coisa, o Senhor Jesus está tão perto de você, está tão junto de você. Ele está em você. Quem subirá ao céu para trazer a Cristo? Quem descerá? Quem irá além do mar para trazer a Cristo? Quem descerá até os mortos para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que diz a Escritura? Como poderemos ter Cristo? A palavra que é Cristo está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber que se com a tua boca tu confessar o Senhor Jesus e com o coração tu crer que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Lembra o que o Senhor Jesus disse para terminar?
João 14, 21 e 23, eu sempre cito isso. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, os meus mandamentos. Primeiro o Senhor Jesus falou os mandamentos. João 14, 21. Olha só que fantástico isso aqui. Aí, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que são mandamentos? São as palavras que o Senhor Jesus disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Pastor, Deus Pai e o Senhor Jesus moram no Senhor então, pastor. E em você também. Crês tu isso? Porque a palavra é a mesma para mim e para você, gente. Para vocês que estão me ouvindo. Parem de se ridicularizar espiritualmente, achar que não, pastor, isso não é para mim, é para você. Acordem, despertem para a vida espiritual. Glória a Deus. Irmã Andréia, Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Despertem para a vida espiritual. Você é o templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Sabe quem te convence o contrário disso? O diabo. Por isso acorda. Deus, o Senhor Jesus, pessoalmente, o verbo em carne e osso, ele disse, eu não falo nada de mim mesmo, meu Pai me deu o mandamento do que hei de dizer, do que hei de falar, as obras que eu faço, não faço por mim mesmo. O Senhor Jesus era a carne perfeita, para Deus habitar perfeitamente em espírito. Na antiguidade, Deus usou o quê? Enoque foi arrebatado, Deus tomou ele, o Enoque. Mas daí depois Deus usou Noé, as águas do dilúvio. Depois Deus usou Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, os heróis da fé, os reis. Deus usou pessoas humanas como qualquer um de nós. O apóstolo Paulo, ele ensinava essas coisas para a igreja, eu bato muito em cima disso. Eu não quero que vocês olhem para mim e digam, o pastor Pavan pode. Eu quero que vocês digam, eu posso. Aí eu me realizo como um pregador do evangelho. Porque eu não quero levar a igreja a crer que o pastor, somente o pastor, porque o pastor... Gente, todos nós, todos somos chamados, todos são habitação do Senhor em espírito. Basta crer, guardar os mandamentos, a palavra. Todos. E o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, pessoal. E orando ele 3 anos e meio, não choveu, nem orvalho caiu sobre a terra. Arrebentou com o reinado do Acabe, que era um endemoniado na época, um rei ruim, perverso, maligno, com uma esposa terrível. Arrebentou com o reinado dele. E ainda queriam matar o Elias, o rei perturbado. Resultado, ele orou de novo e veio chuva. Então o apóstolo Paulo dizendo, gente, acordem, igreja acorda. Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que ele ora com fé, 3 anos e meio, não chove. Ele ora de novo, Deus manda chuva. Então acordem. Quando eu li isso, eu disse, mas eu tenho poder então e autoridade em nome do Senhor Jesus para mandar chover ou parar de chover. Você também. Pastor, isso é uma loucura. Não, isso é a maior realidade. Só quem é muito bobo, irmão, espiritualmente, quem está enganado pelo próprio diabo que não acredita na palavra. Aí acreditam mais no diabo do que em Deus. Aí fizeram um trabalho contra mim, pastor. Olha para mim aqui, acordem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo.
De tal maneira maior é o que está em mim, que aquele que está em mim, que está em você, que é o Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada. Assuma a posição na palavra. Você tem essa vida para viver essa fé. Creia e você verá a glória de Deus, tá bom? Um abração aí. Gente, olha, tem tanta coisa que vem na minha mente. Eu ficaria até amanhã de manhã pregando aqui. Mas já deu, creio, mais de hora aqui. Glória a Deus. Sexta-feira, Farroupilha, 19h30, vou pregar sobre essas verdades. Ali na rua Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo Mini Preço. Sábado teremos a Tarde da Alegria com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai estar conosco, porque onde duas pessoas ou mais, agora o Senhor está entre nós. Onde duas pessoas ou mais estiverem reunidas no meu nome, ali no meio delas eu estarei, disse o Senhor. Ele está aqui, o Senhor está aqui. O meu Deus, o teu Deus, o meu mestre, o teu mestre. A minha vida, a tua vida está aqui. O Senhor Jesus. Então, sábado, 16 horas, Tarde da Alegria com o Senhor Jesus e louvor e adoração com o nosso grupo de louvor da IBMCO, da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, e também com os gauchinhos de Deus direto de São Paulo. Gente, vai ser um louvorzão extraordinário, uma adoração a Deus, vai ser lindo demais. Também vai ter as inscrições para o projeto esportivo, vai ter brinquedos, escorrega, pula-pula, etc, etc, etc. Cachorro-quente, 300 cachorro-quente, mais uma parte que a gente vai deixar em stand-by, refrigerante de graça para todo mundo. Só não vai quem não quer. Amém. Vai ser lindo demais. Sábado, às 16 horas, Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo Mini Preço. E domingo, 8h30 da manhã, 19 horas, culto de novo. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Final de semana, uma agenda cheinha em Farroupilha e uma bênção de Deus, tá bom? Um abraço a todos. Ajuda. Quem deseja ajudar o ministério, envia sua oferta, seu dízimo pelo Pix 22042199 contrário 53. Gente, tudo envolve dinheiro, e para nós fazermos um evento assim, tem que ter os recursos, e glória a Deus pelas pessoas que já têm ajudado, para a gente poder fazer o evento no sábado. Ajuda em nome de Jesus, envia sua oferta, seja fiel a Deus no dízimo, na oferta, e glória a Deus por isso. Tudo de graça, pastor, tudo de graça, nem refrigerante vai ser pago, nem cachorro quente, se tiver que comprar mais pão, mais salsicha, vamos comprar, vai ser tudo de graça. Fica na fé e Deus abençoe a todos. Um abração e tchau, tchau. Deus abençoe.